Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Joana de Anjos Society Jazz. Todos falam português? Mais ou menos? Entende português? Bem? Ah, muito bom. Sejam bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Ricardo. Eu vou continuar, então, o trabalho que a gente está fazendo esse mês de maio, aqui na nossa casa, que é sobre família. A Claudinha falou na semana passada. E para a noite de hoje nós vamos estudar um pouquinho só dessa obra chamada Saúde nas Relações Familiares, do nosso querido Alírio, doutor Alírio de Cerqueira Filho. Alírio é médico homeopata e psiquiatra e também é bastante atuante no espiritismo há mais de 30 anos, no Brasil especialmente, mas também é conferencista, palestrante, autor de vários livros e faz palestras aí também em diversas nações e diversos estados do Brasil, na Federação Espírita de Cuiabá. E eu compartilho com vocês que, pessoalmente, essa obra ela me ajudou bastante no processo de mudança que eu estou vivenciando. Eu a li pela primeira vez e me surpreendi muito com os aprendizados. Ela traz muitas histórias práticas sobre vivências familiares, dificuldades, e vem trazer questões do espiritismo e do Evangelho de Jesus como a luz que vai nos ajudando a libertar do sofrimento, especialmente nas questões da família. E então, com exemplos práticos e explicações, ele vai buscar nos incentivar e estimular a buscarmos, então, entender o propósito da família para essa existência, mas também para nós como espíritos imortais, e para que a gente se sinta estimulado a fazer todos os esforços necessários para que a gente faça dessa existência um bom proveito dela, para que não seja uma existência desperdiçada, como nós já provavelmente vemos fazendo nas outras vidas, né? E então o objetivo para essa noite, então, é justamente estimular a todos nós a querer buscarmos mais os recursos das leis divinas em nossa consciência, e também através de estudo, através de oração, de leitura de obras, para que a gente faça todos os esforços para vivermos bem em família, independente das condições exteriores. E para isso, a gente tem vamos usar uma metáfora que ele usa bastante durante a obra, que é uma metáfora da casa. Então vamos pensar que aquela família ideal que todos nós gostaríamos de ter e de fazer parte, seja uma casa também ideal, aquela casa aqui na BR, que é bem difícil hoje em dia, né, comprar uma casa. Então pensemos na casa ideal, aquela casa que funciona bem, que tem todos os cômodos, que tem espaço adequado, tudo funcionando bem. E pensemos que a família que está passando pelas dificuldades de falta de harmonia, e as brigas, as dificuldades todas, pensamos que uma casa que não está totalmente funcional, uma casa que de repente está com problema na parede, está com vazamento, encanamento, e por aí vai. E ele coloca que a gente, quando tem um problema sério na casa, muitas vezes a gente até tem que se mudar para fazer o que na casa? Fazer a obra, né? A reforma. Só que, diferente na família, para o espírito mortal, não é possível sairmos da família para nos reformarmos e voltarmos para a família. A gente tem que fazer reforma morando na casa. Então, por isso, é importante a gente, por conta desse raciocínio, é importante a gente fazer todos os esforços diários, perseverantes, contínuos, para que a gente consiga morar bem, mesmo na casa, estando com essas dificuldades todas. E também é importante a gente saber que a gente não tem como resolver todos os problemas de uma vez, porque a gente está morando na casa, não dá para derrubar todas as paredes. Então, é importante a gente escolher aquilo que é mais importante dentro desse contexto familiar, para que a gente trabalhe naquela questão com mais atenção. A gente vai colocar nossa atenção, nosso amor naquela questão. E aí uma sugestão, uma pequena, bem breve, exercício de avaliação interior para cada um de nós, quem quiser tirar o melhor proveito de qualquer estudo, especialmente como espírito imortal, é importante fazer esse questionamento. O que eu quero tirar desse estudo, desse aprendizado? Então, vamos sugerir que façamos essa pergunta. Nós já fizemos a oração, então estamos todos aqui conectados com Deus, com a energia amorosa de Jesus, que certamente está aqui colocando em cada um de nós aquela energia de pacificação e de libertação. E vamos perguntar, perante a nossa própria consciência, como anda a saúde nas suas relações familiares? Então, vamos dar um tempo para
Pensar. E aí, dentro dessa pergunta, busque evitar qualquer mascaramento do nosso ego e vamos perguntar para a nossa consciência: existe algum relacionamento que precisa mais da minha atenção? Existe dentro de mim alguma dificuldade, algum vício egóico, algum filho de desamor que precisa de mais atenção e transformação em virtude nesse momento? Ok? Se a resposta não veio, acredite que ela veio, mas talvez a gente não tenha escutado. Tudo bem. Ela vai vir durante a noite, se mantermos focados com o pensamento, né, nessas perguntas. Pode vir durante o sonho, de forma de inspiração, até a gente manter, então, o nosso alto amor buscando as respostas, que elas sempre vêm. Quando não vem, é porque a gente não escutou ou não interpretou a resposta. E é importante, quando a gente faz esse exercício, a gente buscar decifrar aquele sentimento que vem junto com a resposta. Por quê? Como os Espíritos falam para a gente, durante as obras de Allan Kardec, né, as obras básicas, os livros dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e as outras obras, existem diversos mundos habitados. O planeta Terra é um mundo, não é um mundo primitivo mais, já foi. No mundo primitivo, o espírito, que somos nós, espíritos imortais, seres inteligentes do universo, ele começa as suas primeiras encarnações. Então ele é bem simples e ignorante. A gente pode talvez pensar que o homem das cavernas seja esse, perante nosso conhecimento atual, a imaginação, ou talvez o homem das cavernas já seja, não seja tão simples assim. Então os primeiros espíritos são bem próximos do instinto mesmo, de sobrevivência. E nos outros sistemas a gente tem o mundo dos espíritos perfeitos, que já passaram por todo o processo, diversas encarnações, onde vão aprendendo, até chegar à pura e eterna felicidade, onde já não ferem mais as leis de Deus. O planeta Terra não está nos primitivos mais, obviamente. Será que a gente já está no mundo dos espíritos perfeitos? Ainda não, certamente que não. A gente está mais perto da perfeição ou do princípio? Do princípio, né? Então, os espíritos colocam que a etapa seguinte, se a gente pudesse classificar, lógico que você pode ter uma infinitude de estágios intermediários. É de mundos de expiações e provas. Provas é quando a gente vai fazer um teste que nem na escola, porque a vida aqui na Terra é uma escola, na verdade, para o espírito imortal que nós somos. Então, a prova é justamente para ver se eu já estou ciente, compreendendo e vivenciando aquela lei divina nas experiências da Terra. Então, essas são as provas que todos nós nesse planeta temos. Todos nós passamos por provas. Com exceção de um único espírito que encarnou, que a gente sabe, na Terra, que já tinha chegado à perfeição e não precisava mais passar por provação. Ele já passou por todas as provações, a gente nem sabe quando. Quem foi esse espírito? Jesus. Conforme ensina a doutrina espírita, Jesus foi, então, o único espírito puro e perfeito que já encarnou aqui na Terra. Então, ele não veio para provar alguma coisa perante a sua consciência, que ele já tinha um domínio, já estava integrado junto com Deus, né? Como sou um com Deus. Ele veio para nos ajudar a percorrer esse caminho. E quando nós, então, nessas diversas existências, nós estamos falhando, estamos sendo reprovados nas provas perante a nossa própria consciência, o que acontece com a gente? A gente vai ter uma experiência de expiação. Expiação, extrair, pia, de pureza, e ação. Ação, extrair a pureza. Então, é uma experiência mais dificultosa, onde a gente vai estar ausente, a gente vai ser limitado naquilo que a gente abusou. Então, no contexto familiar, a gente abusou das relações familiares, das relações sociais, das relações afetivas, a gente desrespeitou o sentimento dos outros. E aí a gente, muitas vezes, vem numa experiência de expiação, onde a gente vai sentir aquela carência afetiva para que a gente possa valorizar, então, o respeito às leis divinas. Então, basicamente, a gente tem essas três partes que a gente vai trabalhar. De novo, essa obra que a gente está trabalhando na noite de hoje é uma obra muito rica, não dá para falar tudo, é uma leitura recomendada a todos nós, leitura e releitura e estudo. Falaremos da função da família, as crenças da família, que vão fazer, então, a estrutura dos modelos familiares que nós podemos escolher. E
o Evangelho de Jesus, né, Parábola do Semeador. Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Allan Kardec vai perguntar para os espíritos. Kátia, você gostaria de ler? Aqui? Sim. A função da família. 774. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não ser os laços de família entre os homens, mas do que resultado dos costumes sociais, e não efeito de uma lei da natureza, que devemos pensar a esse respeito. Obrigado. Basicamente, Allan Kardec está raciocinando. Essa é a nossa biologia, né? O nosso corpo é muito semelhante aos animais, e entre os animais a gente vê que depois que cresce, os adultos abandonam os filhotes para sobreviverem por conta própria. Será que nós, sendo muito próximos dos animais, né, em termos do nosso corpo, será que então essa questão de família não é uma invenção do homem? Ou será que é uma lei da natureza? E vem a resposta dos espíritos. Diverso dos animais, acho que tem um erro aqui. Diverso dos animais é o destino do homem. Por que, então, queria sempre confundi-lo com eles? Então, na resposta, começa a falar que não. Que a gente tem algumas coisas semelhantes com os animais, mas a gente tem outra coisa a mais. Quais são as principais diferenças de nós para os animais? Raciocínio, então, a inteligência, o sentimento. Os animais são mais instinto, né? É aquela inteligência primitiva. E... O meu é inteligente. Nada disso. Sim, os animais têm uma inteligência primitiva. Mas tem. Que mais? Isso. O animal ele consegue ter o pensamento, né? Mas não é continuado. Ele não vai conseguir escrever uma enciclopédia, por exemplo, ou inventar um computador. Tem animal que já consegue usar o computador, mas normalmente com a supervisão dos homens, né? Vai ter ali um cientista ali trabalhando junto com o animal, auxiliando, dando a recompensa. E também a questão do livre-arbítrio também, né? O animal tem um livre-arbítrio que é bem limitado às questões de sobrevivência. Os animais caseiros já tem um pouquinho mais, mas também está bem relacionado à própria sobrevivência. Se a gente... Enfim, não vamos entrar nessa discussão. Continuando a resposta dos espíritos. Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas, porque a gente está falando do espírito. Devemos sempre lembrar, aliás, quando a gente está estudando essas coisas para a nossa melhoria como espíritos imortais, é importante a gente se colocar em perspectiva que nós somos espíritos imortais. Estamos aqui encarnados num corpo com as necessidades da matéria, mas também as necessidades espirituais que vêm antes, né? Que nós somos, que é a causa das nossas necessidades materiais. Então temos aqui no homem uma coisa além das necessidades físicas, a necessidade de progredir. Então a gente vê essa família linda, todos os sorrisos, tá? Que a gente pode imaginar, né? Aquele desejo de buscar uma vida melhor, fazer exercícios para cuidar da minha saúde, de trabalhar o meu intelecto, buscar me esforçar para construir uma casa, ou comprar uma casa para minha família, o desejo de tirar boas notas na escola, para me sentir bem como um bom aluno, de cuidar bem da minha família com todo amor e carinho. E está aí implícito essa necessidade de progredir. E se a gente comparar, então, a vida do animal com a dos seres humanos, os seres humanos já conseguem se organizar socialmente melhor para que, não, por exemplo, o animal está focado em buscar a comida. O ser humano já descobriu a agricultura, já consegue plantar e distribui os papéis. Vão ter aqueles que plantam, vão ter aqueles que vão trabalhar, os que colhem, os que vão trabalhar com a educação. Então, conforme a gente começa a distribuir economicamente as atividades, a gente começa a ter tempo para se desenvolver intelectualmente. Aí a gente consegue descobrir questões da saúde, fazer pesquisas na área da medicina, em todas as áreas da humanidade que a gente vem trabalhando intelectualmente e também moralmente, né, desenvolvendo nosso sentimento. Então, já que é uma necessidade de progredir para todos nós, os laços sociais, isso é importante a gente conectar com a nossa consciência. A lei de progresso está na nossa consciência. Então, nós vamos buscar acessar a lei de progresso para fazer esse trabalho dentro da família. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de famílias mais apertados tornam os primeiros. Então, se a lei de sociedade é uma lei da natureza, a família é o grande mecanismo da gente aprender a lei de sociedade para progredir. E vem no final
a parte que eu acredito seja a essência dessa pergunta. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, basicamente, é esse. A função da família para nós, seres imortais. Então, vamos pensar naquela reflexão que a gente fez no começo, as dificuldades que nós temos dentro da nossa família, aquele relacionamento com aqueles relacionamentos que nós temos que são dolorosos. Eles estão aqui para que a gente possa aprender a amarmos-nos como irmãos. Porque, eventualmente, nós vamos chegar a essa perfeição que Jesus já chegou, através das diversas experiências, das escolhas que nós fazemos nessas experiências. E, ao chegar, a gente vai poder atuar mais dentro do universo, né? Na mensagem inicial que a gente viu, né? Esse banquete, que é o reino de Deus, com mais intensidade, com mais comunhão com Deus. Mas que, para isso, a gente precisa da escola, e o lar é essa grande escola das almas. Aí, dentro daquele exercício, então vamos sugerir uma continuação. Para a gente, inclusive, se de repente não der tempo de fazer esses exercícios durante aqui o nosso estudo, faça de noite ao dormir ou durante a semana, marque um horário para você, para refletir a respeito dessas perguntas. Durante o passe também pode ser um momento muito bom. Qual é a função da sua família para a sua evolução como espírito imortal? Então, essa família que você tem hoje, que você faz parte dela hoje, qual é a função dela para a sua evolução como espírito imortal? O que essas dificuldades estão lhe convidando a desenvolver, que nesse momento é o que você mais precisa para ser feliz? Nós estamos falando da felicidade absoluta do espírito puro e perfeito, mas da felicidade relativa que a gente já pode exercitar hoje, através da paz de consciência, que é aquela paz de que estou realizando todo o meu dever perante a minha consciência, no limite das minhas forças. Não precisamos ser perfeitos como Jesus, mas fazer o bem no limite das nossas forças. E aí, então vamos para as crenças em família. Se a gente está trabalhando então com essa função, eu estou aqui para desenvolver determinada virtude, ou essa ou aquela outra virtude, a benevolência, a paciência, o perdão, a humildade, né, as diversas virtudes que vão fazer esse jardim florido, que é o jardim da caridade pura e perfeita. O autor vem passando um pouco adiante na obra, ele vem falar sobre as crenças e como elas têm um impacto muito grande nas nossas relações familiares. Pensamos em crença, vamos pensar como se fosse assim. Ele vem pegar o raciocínio, né? Quem falou do raciocínio, a respeito de uma experiência que nós temos, porque dentro dessa experiência vai ter um sentimento ou uma emoção que está muito intensa para a gente. E é um aprendizado ou desaprendizado que a gente teve daquela experiência. Então, a crença ela pode limitar ou libertar. Normalmente a crença ela começa mais ou menos assim. Eu posso, XYZ. Eu consigo, ou eu não consigo, eu não posso. Eu me permito, eu não me permito. Eu tenho que, eu não tenho que. E por aí vai. Existem crenças que são verdadeiras? Pergunta. Existem crenças verdadeiras? Segundo a nossa própria crença. Sim. E existem crenças que são falsas? Também existem. Num planeta, no reino dos espíritos perfeitos, como Jesus, por exemplo, como são as crenças deles? Verdadeiras. Então, eles já estão bem conectados com a verdade, que são as leis divinas da nossa consciência. E, para nós, então, planeta de expiações e provas, como estão nossas crenças? Mais ou menos, né? A gente já conhece talvez um pouquinho da verdade, mas a gente mistura com umas crenças falsas. E na família, então, o autor coloca aqui, resumindo aqui, capítulo 3 e 4, em família, o conjunto de crenças forma um modelo dos padrões de conduta das pessoas. Então, os modelos familiares. Esses modelos, muitas vezes, elas são construídas baseadas no desamor e no pseudo-amor, e são transmitidas de pais para filhos. Então, qual é a lei maior do universo? A lei de amor. Então, em família, estamos para aprender a lei maior, aprender a amarmos como irmãos. Aprendemos a amarmos incondicionalmente. E, quando a gente não ama, a gente está praticando, uma palavra que a gente dá é o desamor. É a ausência da nossa ação amorosa. E, às vezes, a gente acha que está sendo bonzinho, estou fazendo bem.
Vamos pensar assim, nessa questão que a gente falou, das repetições que a gente comete nos mesmos erros em diversas existências, falhando nas mesmas provas. A gente vai criando, então, uma viciação, que nós chamamos das viciações egóicas, o egoísmo. E aí, então, o amor, o desamor vai só crescendo por conta das nossas escolhas errôneas, que nós vamos tendo repetidamente. Aí, quando a gente começa a acessar a verdade, a entender, por exemplo, a gente vai lá, faz uma leitura, assiste uma palestra, e etc. Aí começa a entender, então, a lei do universo, a lei da caridade. Então, eu vou praticar a caridade. Então, a gente vai, muitas vezes, perante a nós mesmos, mascarar que a gente ainda tem aquelas dificuldades, colocando aquela máscara de bonzinho, ou aquela máscara de amoroso, e por aí vai. Que é muito comum no planeta de expiações e provas. E em família, isso é muito grave também, porque quando a gente não está trabalhando, transformando aquele vício em virtude, a gente pode estar se enganando, a gente está perdendo a oportunidade, mais uma oportunidade que a gente está perdendo. Ontem foi o Dia das Mães, então, feliz Dia das Mães. Quem aqui é mãe? Levantar. Tá, mais de 50%, 50% mais ou menos. Mas os pais e os que não são mães nem pais, lembremos que já fomos mães, muito provavelmente em outras existências, né? Nós não estamos nas nossas primeiras encarnações. O espírito não tem o gênero. Ele tem a identidade genética, a identidade de criação. Nós somos co-criadores com Deus. A gente traz aqui uma história de uma mãe, vocês talvez a conheçam. Lúcia tinha 17 anos, ela se apaixonou por Alexandre, um rapaz galante, bonito, sedutor, fez a promessa de casamento. E ela se entregou para ele, engravidou, mas o Alexandre não estava realmente interessado no relacionamento sério. Ele fez uma promessa falsa para ela, baseado nas crenças que ele já traz, como espírito imortal, que foram muito possivelmente reforçadas na infância pelo comportamento dos pais, dos tios, daquelas pessoas que são referência, conforme a psicologia ensina. Não necessariamente. Às vezes, a gente, mesmo com um exemplo bom, a gente não aproveita. E, então, ele abandonou, ele só estava numa aventura, e ela foi buscar apoio do pai. E numa família muito conservadora, então temos aí as crenças do modelo familiar, o pai falou que não, que filha minha não é prostituta, você não é mais bem-vinda no meu lar. Por conta das crenças que são o quê? Próximas da verdade ou que são falseadas? Falseadas. E isso é comum no nosso planeta? Isso acontece? E então, ela ficou na rua, acabou sendo acolhida numa casa, mas era uma casa de prostituição, e a dona dessa casa tinha segundas intenções, ela acolheu a Lúcia, e depois que nasceu o neném, foi dado para adoção, e ela foi meio que, de uma certa forma, forçada a se prostituir. Ela veio contrair sífilis, faleceu com 30 anos, com muito ódio do Alexandre, por todo aquele sofrimento que ela experimentou. E, como o corpo morre, mas o espírito continua. E ela passou, então, a persegui-lo a partir do plano espiritual, trazendo mais influências, que a gente não precisa entrar no detalhe, e até quando ele desencarnou também. E, eventualmente, perante as leis de Deus na sua consciência, ela foi convidada a encarnar para justamente trabalhar aqueles sentimentos. Mas depois a gente volta. Acho que alguns de vocês já devem conhecer essa história, que ela é narrada aqui no livro. Então, o capítulo 4, ele traz vários mitos, né? Os mitos das relações familiares. E esse aqui, ele coloca como mito de amar todos os filhos de maneira igual. Então, o objetivo não é convencer, não é dizer que está certo, que está errado, mas trazer pontos para reflexão. Não é comum a gente escutar que a mãe deve amar os filhos de maneira igual? É comum. E é comum também a gente escutar as mães falarem, às vezes os filhos reclamando, que você protege fulano, irmãozinho, você só dá atenção para ele, etc. E a mãe fala, não, eu amo de vocês de maneira igual. Também não é comum. Então, para nossa reflexão, vamos então ver aqui uma outra história, o caso de Marli. Ela foi paciente do Dr. Alírio e ela era de família católica, tinha 2 filhos, um de 3 e um de 3 anos e um de 3 meses. E ela amava muito aquele filho de 3 anos, mas ela sentia um ódio inexplicável pelo filho de 3 meses. E quando ela não conseguia amamentá-lo,
quando ela foi amamentada, ela tinha vontade de jogá-la pela janela do 13º andar. E ela não conseguia entender por que ela tinha essas duas experiências tão distintas, né, dos filhos. E de família católica não há normalmente um entendimento, nem a crença da reencarnação. Mas, com muita coragem, ela foi buscar o auxílio, a terapia, e ela foi, após explicar, ela realizou, então, ela tinha o desejo de aprender a amar aquele filho. Foram explicadas as consequências das leis divinas perante a consciência, e ela fez, então, uma terapia de vidas passadas, que não é, assim, a gente não é o assunto da noite, então, se alguém quiser perguntar a respeito, eu posso falar depois, mas que a recomendação é que a gente nunca faça por curiosidade, porque é muito sério, o espiritismo fala das consequências, a gente vai descobrir coisas que a gente talvez não esteja pronto para lidar, por isso que a gente esqueceu, porque a gente não está preparado para lidar. Mas que as experiências podem vir, e às vezes elas vêm em sonho também, não necessariamente numa terapia, para que a gente tenha noção de se a gente está no caminho certo ou errado, essa existência, porque cada existência tem um propósito para a gente. E aí ela foi descobrir, então, na história anterior que a gente contou, da Lúcia, na verdade ela foi essa personagem. Ela viveu na Espanha no século, esqueci, acho que século XVII, e se hoje já é difícil, né, para uma jovem, um caso como esse, né, engravidar e o pai abandonar, imagina como era um país como a Espanha, extremamente católico, extremamente conservador. E então ela foi, através desse exercício, ela foi descobrir então perante a própria consciência dela a razão desse ódio que ela sentia. Mas que o ódio era dela. Por mais que a ação dos outros vão impactar nas nossas escolhas, a resposta é sempre nossa, nós somos sempre responsáveis. Então Alexandre era corresponsável. E ele então veio nessa encarnação como filho, veio um espírito amigo, um espírito mais elevado, por isso que ela conseguia sentir aquele amor, aquela alegria, e veio um espírito que era um inimigo do passado, que ela veio para aprender a mais. Então, para ela, será que é possível ela amar os dois filhos na mesma intensidade, nesse momento? Não nesse momento. Futuramente, como nós todos vamos aprender, mas é possível que ela aprenda a amar? É para isso, possivelmente uma das grandes propósitos da existência dela é aprender a amar e educar esse filho. E para ele também, ele vai então passar por uma expiação, que é não sentir-se profundamente amado pela mãe, sentir-se talvez até preterido, sofrendo aquilo que ele fez sofrer. Ele deixou de amá-la, deixou de dar o que ela precisava numa outra existência. E mais para ele também, uma experiência que vai convidá-lo, através dessa expiação, extrair a pureza, né, que é o amor, da lei maior. E aqui, para a nossa avaliação interior, a pergunta que a gente é convidado a fazer perante a nossa consciência: como você tem estado, então, em relação a essa lei do amor dentro da família? Você tem desamado, né, sentindo aquela raiva, aquele ódio, amado por obrigação, ou está amando verdadeiramente? E aí, não é para responder para mim não, tá, gente? É para você mesmo, é para essa consciência. E como nós estamos buscando esse caminho que vai nos trazer a felicidade da paz de consciência, é importante a gente fazer essas perguntas para a nossa consciência. E, finalmente, então, falamos da função da família, que é aprender a amar fraternalmente. Falamos, então, a gente botou aquela imagem da casa em construção, porque as crenças, elas meio que formam a estrutura da casa. Então, as nossas crenças vão estruturar a nossa vida. A gente vai perceber que as escolhas que a gente faz na nossa vida estão muito relacionadas com as crenças que a gente tem. O que é importante, o que não é importante, o que eu consigo, o que eu posso fazer. E o Evangelho de Jesus é um evangelho para libertar. Então, quando a gente começa a estudar e buscar compreender profundamente o Evangelho de Jesus, aí a gente vai, inevitavelmente, começar a se libertar das crenças limitadoras. A gente vai começar a descobrir dentro da gente o potencial que a gente tem para passar por essas experiências dificultosas, para aprender a nos amarmos a nós mesmos, né? E amarmos também, em especial, o nosso próximo mais próximo. E, finalmente, então, dentro do Evangelho de Jesus, temos a famosa parábola do semeador. Alguém que nunca ouviu falar nessa parábola? Acho que todos já ouviram falar, né?
A gente também não vai estudar tão profundamente, né? Porque a gente tem um tempo bem curtinho, mas vamos extrair alguns símbolos dessa palavra. Então tem o semeador, que saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, né, ao pé do caminho, vieram as aves comer a semente. Depois veio outra parte, caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. A outra caiu entre espinhos, e espinhos cresceram e sufocaram-na. A outra caiu em boa terra e deu os frutos, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então vamos matar em Mateus, Evangelho de Mateus. Vamos tentar então extrair aqui alguns elementos, só para fechar esse estudo. Então, primeiro ponto, Jesus não contou, e Jesus, se a gente confia que ele realmente era um espírito já puro e perfeito, um espírito puro e perfeito, ele faz escolhas sem razão. Imagina um espírito que seja 1 milhão de vezes mais inteligente que o Einstein. 1 milhão de vezes mais amoroso do que Madre Teresa de Calcutá. Será que a parábola que ele contou tinha palavras colocadas sem razão? Por que será que, então, que ele conta uma história de um semeador que saiu a semear e derrubou sementes no caminho, jogou no solo errado? Porque não é a parábola do agricultor. Então, para nós, se a gente pensar nessa questão da função da família para a nossa evolução, nossa função como pais, ou até como irmãos em espiritualidade, será que a nossa função é plantar sementes no coração dos outros e colher essa semente, como faz o agricultor? A função é do semeador. E esse é o convite. Ele trabalha no capítulo, se não me engano, no capítulo 10, o último capítulo da obra. Esse é o convite para a gente fazer exercícios de semear. Se a gente pegasse todos os tipos de solo que tem aqui, tem ao pé do caminho, os pedregais e os dos espinhos. São os 3 solos que não são solos bons, onde a semente não cresce. Então ela cresce, mas morre rápido. Se a gente pensar então os frutos das virtudes que a gente vai desenvolver, colocando aqui o amor como parâmetro maior, mas todas as virtudes que são filhas do amor. Será que a gente está nos maus solos ou no bom solo? Esperando que estejamos já nos esforçando para sermos um bom solo. A gente busca estudar o Evangelho, a gente estuda obras espíritas ou de outras, enfim. E a gente se esforça para buscar aprender aquelas verdades e praticar a nossa vida. Se a gente já estiver nesse estágio de se esforçar, e muitas vezes só o fato de a gente ter escolhido vir até aqui pode indicar que a gente já está, de alguma forma, né, tentando, ou já estamos nessa condição de solo bom. Talvez não de 100 ainda, né? Mas de 30, né? Então, em primeiro lugar, é lógico que a gente precisa aprender a amarmos a nós mesmos, fazendo esses exercícios de buscar as leis de Deus na nossa consciência e praticá-las, não por pressão, não por obrigação ou por medo, mas porque a gente quer praticá-las. E a gente estar nessa condição de bom solo, porque a gente só pode dar daquilo que a gente já tem, na verdade? Agora, se na nossa família a gente tem, quando a gente pensa naqueles relacionamentos mais dificultosos, a gente, possivelmente, aquela pessoa pode, naquele quesito, não estar ainda no bom solo, né? Aquela pessoa pode estar na condição da neutralidade, que é a beira do caminho, superficialidade, ela não faz nem o bem nem o mal. Ela está vivendo uma vida quase que a vida do animal, né? Uma vida puramente material. E pode ser aquele dos pedregais, que ela já tem um pouquinho de solo, então ela já vai, entende, ela gosta, ela acha legal, mas não é suficiente para fazer a mudança. E a gente, certamente, a gente já passou, e a gente tem coisas nossas ainda que ainda estão nessas duas etapas, coisas que a gente nem compreende, coisas que a gente acha super legal e interessante, bonito, nossa, se emociona, mas muitas vezes a gente não faz as escolhas para nos transformarmos. E, no caso dos espinhos, a gente pode pensar no egoísmo. Porque a gente não nasceu, falando agora como espírito imortal, nós não nascemos egoístas. Não bebê, né? Falando espírito imortal. Porque se um espírito egoísta encarna, ele está encarnado, ele continua sendo egoísta. Apesar de que no bebê você não vai conseguir distinguir, né, muito. A partir, talvez, dos 3 anos, enfim. Eventualmente os pais devem começar a perceber as tendências daquele espírito. E o espírito, então, que errou repetidamente e foi criando aquela viciação egóica, né? Egoísmo, culto ao ego.
Então esse espírito ele já vai estar cheio de espinhos. Então as sementes de verdade, elas são sufocadas pelo egoísmo. E esses, no nosso planeta, já tem bastante, mas eventualmente vai deixar de ter. E pode ser que esteja na nossa família. Aí o convite, então, para a gente, para fechar, é justamente isso. A gente buscar sermos o solo bom para o nosso próprio bem. E se a gente está com aquela dificuldade com aquela pessoa, aquele cônjuge, aquele filho, que às vezes está no solo ruim, a gente buscar entender que nosso papel não é do agricultor, não é o de colher, é do semeador. A gente vai plantar as sementes de amor diariamente, em cada situação da vida a gente vai plantar. A gente vai falhar, com certeza vamos falhar muitas vezes, porque nós somos aprendizes da vida. Mas o aprendiz, o que ele faz quando ele falha? Bom aprendiz. Ele vai analisar e vai tentar acertar da próxima vez. Então a gente vai e faz as análises perante a nossa consciência, né? Qual foi a minha intenção escondida? Por que eu agi assim? E aí, por que eu tenho essa tendência? De repente a gritar, a brigar. E aí eu vou me analisar e vou buscar descobrir que eu também tenho as potencialidades divinas. Então se eu tenho uma tendência talvez a gritar, eu também tenho a potencialidade de amar, de mansidão. E conforme eu vou estudando as leis de Deus, eu vou descobrindo então que eu tenho esse potencial de ser manso. E aí, de repente, eu já vou e acerto numa ocasião, falho nas outras, acerto de novo, aprendo e vou. Esse exercício de se esforçar, já estou plantando as sementes para mim. E os outros em volta da gente vão também se beneficiar, mesmo que não seja nessa vida. Então, se a gente pensasse no caso do Alexandre, vamos desejar muito bem para eles, já estão encarnados, muito provavelmente, né, já que o autor da obra também está encarnado. Vamos desejar muito bem para eles, desejar que eles consigam fazer esses aprendizados como espíritos imortais aqui na carne. Mas é importante a gente ter essa ciência de que pode ser que aquele filho, aquele cônjuge, aquela mãe, pai, enfim, pode ser que não seja agora. Ele não tem o livre-arbítrio. Ele pode escolher continuar estando no solo ruim? Pode. Mas a gente pode pensar que cada ato bom que a gente faz, e a gente é convidado a fazer milhares, né, milhões durante a nossa vida toda, a gente pode pensar que é como se fosse uma luzinha que vai ficar orbitando, é só uma metáfora, uma luzinha que vai ficar orbitando em volta do corpo espiritual, o perispírito. E que no momento em que ele, como na parábola dos dois filhos, que é chamado às vezes de filho pródigo, no momento em que ele cair em si e decidir sair daquele sofrimento que ele criou para si mesmo, e resolver fazer as escolhas perante a Deus, perante as leis de Deus na nossa consciência, ele vai, é como se fosse assim, é como se todas essas luzinhas que estão orbitando em volta fossem conectadas com a escolha de consciência que ele está fazendo e vão dar um estímulo a ele conseguir. E a gente tem várias obras espíritas que falam sobre as experiências dos espíritos nesse momento de transformação e como eles se beneficiaram, né? Nosso Lar é uma que fala do André Luiz, como ele foi beneficiado por aquilo que ele fez. Às vezes nem fez um bem que ele queria fazer, foi por uma questão de comodismo, mas mesmo assim ele foi beneficiado. Então é isso, agradecemos a todos. A gente falou então sobre a saúde nas relações familiares, sobre essa obra que a gente tem na casa, não está aqui ali, mas depois a gente pode organizar, que a gente tem algumas cópias para vender ou para emprestar. Falamos da função da família, que é a gente aprendermos a amarmos como irmãos. Falamos de como as crenças que nós temos em família, que somos convidados a transformar essas crenças. E somos convidados a sermos semeadores, a buscarmos estar no papel de semeadores dentro da família. Primeiro dentro de nós, e depois com os outros. Então a gente vai